Olá, pessoal. Eric DK, analista político, falando direto de Brasília. Vamos para o nosso programa de todos os domingos, o Bullets da Semana. O programa que a gente traz para vocês as análises desses últimos dias, tanto no campo da economia, do mercado financeiro e da política. E no segundo momento, a gente avança e coloca em perspectiva o que você deve acompanhar nesses próximos dias também no campo da política, da economia e do mercado financeiro. E para o programa de hoje, a gente tem o economista do BTG, Arthur Mota. Seja bem-vindo, Arthur. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui nesse domingo falando com vocês. Arthur, antes da gente começar, para quem ainda não te conhece, se apresenta para a turma, fala um pouquinho do seu background, sua linha de atuação e aonde você está hoje também. Perfeito. Bom, sou Arthur Mota, economista e estrategista aqui do Banco BTG Pactual. Trabalho aqui na área de macroestratégia. Então, nosso objetivo aqui é não só analisar a situação, né, o cenário econômico, não só do Brasil, mas como internacional também. Então, Brasil, Estados Unidos, China, Europa. E mais do que isso, né, como a gente faz parte aqui da equipe de research, de uma forma geral, à luz desses movimentos da economia, a gente conseguir encontrar o melhor ambiente mercado, né, onde a gente consegue fazer as melhores alocações, e aí nessa área aqui de atuação que a gente acaba tentando gerar um maior valor, né, além da própria análise econômica como um todo, né, para os nossos clientes, enfim, para todos os nossos leitores das nossas análises. Legal, Arthur. Acho que você falou uma palavra-chave aí para a gente, uma peça-chave, que é indicar quais são as melhores alocações. Então, vamos explorar bastante nesse programa para você, então, nos dar os encaminhamentos aí que nos diz respeito à questão de alocação de investimentos. Mas vamos lá, vamos direto aos bullets. Qual é o seu primeiro destaque dessa última semana no campo da economia e do mercado financeiro e das alocações também? O que foi destaque aí na semana? Boa. Acho que assim, já começando mais para o final da semana, né, na sexta-feira, nós tivemos a divulgação do famoso payroll, né, que é o indicador que sinaliza a geração de empregos criados lá nos Estados Unidos. Então, né, o mercado americano acaba sendo um grande mercado financeiro, né, um dos principais drivers aí de preço para a maior parte dos mercados globais. O Brasil acaba não passando despercebido nesse sentido. E nesse sentido, a geração de emprego lá nos Estados Unidos sinaliza como está a economia de uma forma geral e, por consequência, também acaba impactando a dinâmica de mercado. Então, é um indicador que a gente chama assim provavelmente do mais nobre que a gente tem na economia global, tá? Até porque ele é bastante volátil, né? A gente tem uma capacidade bem grande até de errar ele, então ele é um indicador de bastante importância. Nesse sentido, a gente viu a criação de um emprego na economia americana em 431 mil vagas no resultado de março, né, do mês que acabou de virar. É um resultado muito expressivo. Foi um pouco abaixo do que o mercado estava esperando para essa leitura de março, mas é explicada por revisões altistas que nós tivemos tanto em janeiro quanto em fevereiro, né? Então, quando a gente olha o primeiro trimestre da economia americana, a gente percebe que foi um trimestre até um pouco mais forte do que alguns players aí de mercado estavam esperando. A gente aqui já estava um pouco mais otimista com a economia americana. Mas essa percepção de um mercado de trabalho bastante apertado, ela traz algumas consequências também, tá? Então, a primeira delas é que o consumo vai continuar bastante resiliente à frente, né? O nível de consumo foi bastante importante aí para a saída da economia americana do período de recessão e da crise do Covid, né? Todos os incentivos que nós tivemos, que a gente viu, né, por parte do governo americano, tanto da política monetária e fiscal, acabaram contribuindo nesse sentido, e agora que esses incentivos estão começando a sair na margem, ainda assim, né, a economia está conseguindo gerar emprego e ter um nível de consumo bom. Mas acompanhado a isso, esse indicador de mercado de trabalho apertado, ele vem mostrando, né, que há uma certa dificuldade em encontrar mão de obra, e uma das consequências disso é uma pressão salarial bastante disseminada, sobretudo em trabalhadores de menor ali de menor, enfim, de menor skill, né, que a gente chama, que, enfim, está mais ligado ao segmento de serviço e que também gera uma pressão salarial um pouco mais resiliente e disseminada. Como consequência de um emprego forte, de uma pressão salarial elevada, a gente tem a inflação também aparecendo na margem. A gente tem vários choques aí globais acontecendo ao mesmo tempo, mas exclusivamente vindo da economia, essa pressão vindo aí do mercado de trabalho, que é o mais importante, né, para os principais players, aí, principalmente para o Banco Central americano lidar, é o que tem preocupado na margem. A gente viu novamente
né, o ganho, né, médio por hora do americano médio ali, que saiu nesse indicador da sexta-feira, evoluindo aí 0,5, né, no mês. Em 12 meses, a gente está falando de uma taxa de 5,6%, bastante elevada quando a gente pensa na economia americana. Aqui, para a economia brasileira, nem necessariamente seria muita coisa, mas para a economia americana é bastante. Nesse sentido, como consequência desse indicador, a gente viu, por exemplo, o mercado americano de uma forma geral, né, a curva de juros ali americana, sofrendo bastante pressão altista, né, assim como a gente viu no passado aqui no Brasil, a curva americana ela está começando a abrir, né, os vértices dela está começando a ganhar mais força, justamente por uma expectativa de um banco central americano ser mais reativo a essa inflação, que está bem fora do usual para a economia ali norte-americana. Nesse sentido, quando a gente olha o que tem precificado de juros, né, a gente está vendo uma taxa de juros pelo Federal Reserve para esse ano e para o próximo, muito acima do que a gente já viu em períodos históricos. Aí, se a gente for ver do ciclo de 2015 até 2004, mesmo antes disso, a gente está começando a esperar uma aceleração da taxa de juros que começou agora em março, de uma forma muito mais intensa do que em períodos de inflação anteriores, tá? Então, mercado de trabalho forte, outros vetores de pressão inflacionárias continuam vigentes, o mercado reage a isso na curva de juros sobe, né, ela ganha peso, os vértices, os vencimentos, os juros aí ao longo do tempo vão ganhando peso, e alguns ativos vão sofrendo ou se beneficiando desse ambiente, tá? Então, vou até fazer um gancho aqui de vários cenários, né, de vários ativos e mercados que, enfim, respondem a essa, digamos assim, novidade que a gente tem visto ao longo desse ano. Primeiro deles, né, você tem um segmento aí que é muito sensível a juros, que são empresas de tecnologia, né, que tem aí um crescimento esperado aí dos seus earnings, né, dos seus negócios, com um prazo bem mais estendido, né, ainda precisam eventualmente se provar, né, para o mercado, e que tem uma taxa de desconto, né, um fluxo de caixa bem mais estendido, elas têm uma sensibilidade maior a essa mudança de juros. No Brasil isso acontece, lá fora, nos Estados Unidos não é diferente. A gente tem visto na margem essas empresas, né, tendo um pouco mais de dificuldade. Por outro lado, empresas que a gente chama de valor, né, que são mais ligadas aí à economia mais tradicional, né, segmento industrial, segmento financeiro, né, que são mais clássicas de mercado, elas são impactadas pelo movimento de juros, mas menos do que outros segmentos como de tecnologia. E a gente continua vendo ainda essa grande cesta aí de empresas, né, que a gente chama de valor, tendo um movimento um pouco mais favorável. E aí, nos Estados Unidos você tem, obviamente, essa exposição, mas em outros lugares do mundo você consegue ter uma penetração maior desse tipo de empresa. Nos Estados Unidos tem uma penetração muito forte de empresas de crescimento e tecnologia. O Brasil, por exemplo, acaba sendo um ativo, né, se a gente for pensar no mercado brasileiro como um ativo interessante nesse sentido. Então, esses movimentos de curto prazo que a gente vê nos juros americanos em função de vários indicadores econômicos e posicionamento de Banco Central, então esse de sexta-feira acabou sendo só um exemplo disso, ele foi bastante importante para continuar consolidando esse ambiente de alta de juros lá fora, busca por ativos menos sensíveis à situação de alta de juros, né? O Brasil, de novo, tem sido um grande player nesse sentido, e a gente tem outros planos de fundos que também estão ajudando aqui o nosso mercado no curto prazo, como a situação do preço das commodities mais elevados, né? Por várias razões aí que não necessariamente é só o que está vindo lá dos Estados Unidos. Pô, legal, Arthur. Acho que você conseguiu fazer um preâmbulo muito bom a partir da questão do payroll. É uma curiosidade. Você disse que foram geradas ali 400 mil vagas. Teve um setor em especial que foi o puxador desse número de vagas. Como é que você vê isso no impacto da economia norte-americana? E no segundo momento, traz uma análise também para a gente do que isso impacta ou impactou na sexta-feira no mercado financeiro e pode impactar daqui para frente no mercado financeiro, já olhando para o doméstico, essa questão de fortalecimento do emprego, possível autismo, como você mesmo colocou, aumento aí da taxa de juros nos Estados Unidos no curto e no médio prazo. O que isso pode impactar aqui no mercado brasileiro? Bom, vamos lá. Acho que pegando a primeira pergunta, né, sobre essa composição desse indicador, lembrando, né, em dezembro a gente viu o mundo aí ficando um pouco mais preocupado com a variante Ômicron, né, de Covid, que, enfim, paralisou diversas localidades na Europa, algumas regiões dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, nós tínhamos setores, né, que são sensíveis à mobilidade urbana, como todo o setor, né, de lazer, ali, de viagens, hotelaria, e o próprio setor de educação, que sazonalmente é forte no início do ano,
mas tinha sido um pouco mais fraco na virada de dezembro para janeiro, e que eles estavam, então, um pouco atrasados desse processo de recuperação, por uma questão de mobilidade urbana, e punidos aí pelo efeito sazonal. Então, nesse mês, por exemplo, de fevereiro e março, a gente viu uma contribuição novamente muito forte desses segmentos, né, com mais de 100 mil vagas criadas em cada um deles. Né? Então, se você está falando de 400 mil, a gente já sabe mais ou menos onde, né, de onde vem 50% dessa pressão. Então, e mais do que isso, outros segmentos aí específicos, né, dentro do segmento de serviços, ou então até o próprio varejo, se mostraram mais fortes, não só agora nesse mês de março, nessa divulgação da sexta-feira, mas também na leitura anterior de fevereiro. Então tem sido esse um pouco um tema de curto prazo, ainda assim a gente vê à frente novos dados, né, bem com patamar, né, de nível de geração de emprego bem acima do que a média do usual. 400 mil vagas, 431 mil vagas é um patamar bastante elevado, mesmo aí para uma economia que já está basicamente 2 anos após a primeira onda de Covid, tá? Então a gente ainda está vendo a economia americana bastante aquecida. Aí, indo para a sua segunda pergunta, né, pensando à frente, as consequências, até aqui para o mercado brasileiro, a gente continua vendo, de novo, um ambiente de elevação da taxa de juros num patamar bastante elevado lá fora, muito fora do usual, que a gente tem uma taxa terminal aqui projetada para a economia americana no ano que vem muito próximo de 4%, né, depois de ter ficado um longo período aí próximo de zero, lá depois da grande crise financeira, depois começou a subir até um pouquinho acima de 2, teve que cortar de novo, veio o Covid, voltou para o próximo de zero, e agora a gente está falando com uma taxa que seria quase que o dobro aí do último ciclo de alta de juros. Então, é bastante expressivo. O Brasil, obviamente, conhece bem como é esse movimento de taxa de juros. De novo, continua criando um ambiente onde o mercado de capitais joga fluxo para outros ativos no mundo que estão descontados, que estão com um tema bacana, que tem fluxo, que tem liquidez, né? O mercado brasileiro, ele não só está atrativo por conta de commodities, né, ou de toda essa discussão, mas ele é um mercado grande, né, tem empresas aí que são já conhecidas por investidores estrangeiros, já são estudadas lá fora, já tem um grau de confiança um pouco maior para as alocações, então ainda continuam já estavam atrativas, né, depois de todo aquele movimento de mercado que a gente viu no segundo semestre do ano passado, então o nível de preço também era relativamente atrativo, e mais do que isso, né, agora com esse fluxo vindo dos Estados Unidos para outros emergentes, o Brasil não é um caso especial, a gente tem outros países da América Latina também recebendo esse fluxo, continua atrativo. Acho que um ponto importante quando os Estados Unidos sobe juros, ou quando a curva americana, não só o curto prazo, mas toda a curva recebe pressão, né, altista, todas as curvas de juros no mundo também recebem pressões altistas, né? Eles são basicamente quase que o mais próximo ali do que seria uma taxa livre de risco, né? Eles são quase que a base dessa pirâmide. Então, a depender da intensidade desse processo de alta de juros lá fora, a gente pode ter à frente aqui no mercado brasileiro um movimento de corte de juros, né, pensando em 2023, porque a inflação vai começar a desacelerar, a gente vai ter um ambiente aí favorável, né, de um pouco mais de ancoragem da inflação e criar uma situação onde é viável você reduzir os juros, mas provavelmente reduzir os juros numa intensidade para um patamar, uma intensidade mais curta, mais leve, né, e para um patamar mais elevado do que seria um cenário onde não existisse alta de juros lá nos Estados Unidos, ou a alta de juros fosse mais normalizada. Então, o fato deles estarem subindo de uma forma intensa lá fora vai limitar o nosso processo de redução aqui no Brasil. Ele vai acontecer, ele não é suficiente para barrar esse processo de limitação, mas ele vai ser, digamos assim, um vento contrário. Isso em toda a nossa curva de juros, né? Lembrando que não importa só a taxa Selic aqui, não só para a gente, mas para toda a economia real, né? Ela acaba pegando empréstimos, né, em vencimentos mais longos, que são influenciados por outras taxas, e essas taxas aí, principalmente a taxa de juros real ali, ela acaba sendo influenciada também. Então, de novo, tem o um lado positivo, digamos assim, na parte, principalmente no mercado acionário ali, alguns papéis, né, alguns setores específicos que estão recebendo liquidez lá do investidor estrangeiro, criando um ambiente favorável, até a nossa moeda aqui apreciou bastante, mas tem, digamos assim, uma segunda derivada, né, pensando mais à frente, que é de movimento de curva de juros, né, como um vento contrário aqui para o Brasil, né, e lembrando que se lá eles subirem para 4 e aqui a gente começar a desacelerar bastante, né, a reduzir bastante o nível da taxa de juros, esse diferencial de juros ele vai diminuindo com o tempo, né, então a própria atratividade aqui do carrego da nossa moeda ele muda e a gente pode ter uma pressão na moeda também. Então tem vários eventos que podem acontecer. Esse payroll ele acaba sendo, né,
né, mais um tijolinho dessa história, né, daqui no mês que vem a gente vai ter um outro, você vai construindo, né, a partir de fala de membros do Banco Central, enfim, você vai construindo toda essa percepção de ambiente de mercado que tem, né, com esses indicadores da última semana e outros também que saíram ao longo dos últimos meses como peças fundamentais para a construção desse ambiente. Legal, estamos aqui com Arthur Mota, economista do BTG, dando essa aula para a gente. Eu vou apertá-lo perguntando sobre um tema que normalmente é uma casca de banana para economista, o dólar. Dentro dessa dinâmica de possível aumento aí do Fed da taxa de juros, como é que você vê um possível refluxo aí da entrada de investidores aqui no país? A gente está vivendo um momento muito bom de entrada de investidores estrangeiros aqui na Bolsa Brasileira. Isso, de certa forma, também está impactando o dólar, que está impactando a economia do ponto de vista aí da questão da inflação, porque a nossa economia tem vários setores que são bastante dolarizados, entre eles o famoso combustível, essa questão que está aí na ordem do dia dos políticos. Mas olhando para a questão do Fed, Arthur, e olhando para essa questão de um possível refluxo, você entende que isso vai ser possível? Aumentando a taxa de juros lá nos Estados Unidos, a gente vai perder investidores aqui no Brasil? E você acredita que isso vai acontecer a partir de quando? E qual o impacto disso teria de imediato aí para o câmbio? Boa. Aqui no nosso cenário a gente ainda não vê no curto prazo essa reversão expressiva, tá, desse fluxo, né, de todo esse tema que foi criado em cima de economias exportadoras de commodities. Então, o Brasil, de novo, ele é mais um play dessa cesta, é um play especial, né, porque ele tem uma dimensão e uma liquidez que é favorável, né, para esses investidores estrangeiros. Então, no curto prazo, a gente continua vendo esse fluxo como um vetor positivo aqui para o Brasil, né, e, de novo, limitando depreciações expressivas da nossa moeda. Mas pensando à frente, né, a gente entende que esse fluxo também ele pode começar a acomodar, né, ele pode continuar vindo, né, a gente está falando de 91 bi desde o início do ano, ele pode continuar, mas numa intensidade um pouco menor do que a gente está vendo É aí agora, tá? que eu queria o seu raciocínio. Qual é o turning point aí? O que a turma que está nos assistindo tem que pegar o caderninho e falar, cara, o Arthur falou que a partir desse mês pode ter um refluxo e aqui pode Boa. ter impacto do dólar. O que a turma tem que Eu olhar, acho que Arthur? tem, primeiro, né, Qual uma é o discussão de... movimento? Quais os sinais que a turma tem que falar? Opa, tá próximo do que o Arthur falou, vamos se movimentar também. Eu acho que um dos principais pontos é uma percepção de que o ciclo atual de commodities ou ele chegou no seu limite ou está próximo disso, né? Então, por exemplo, alguns vetores que sustentam esse ciclo de commodities altistas começarem a se desenrolar, né? Então, a crise ali de Rússia com Ucrânia, que tem motivado, né, uma precificação mais elevada em vários commodities agrícolas, né, as energéticas também, bastante pressionadas, né, com preço bastante elevado. Se por algum motivo a gente tiver uma solução rápida desse problema e a retirada de prêmio, né, do preço dessas commodities acontecer, a gente tem, digamos assim, uma redução do estímulo, né, para o investimento dessa tese, mas ela ainda assim não é suficiente para desmontar essa tese, né? A gente ainda vê um mercado de commodities bastante apertado, mesmo com uma solução de conflito de Rússia e Ucrânia, mas você reduz o pace dessa entrada. A redução desse pace, ele reduz também a probabilidade de apreciações adicionais, tá? Além disso, pensando no tempo, né, a partir do segundo trimestre a gente começa a ter uma discussão política um pouco mais intensa aqui por causa da eleição. Quando a gente olha para o passado, independente daí de qual é o ambiente político, né, qual que é a configuração, a polarização, etc., a gente vê movimentos mais voláteis do câmbio aqui da nossa moeda, quando a gente compara com outros pares nesses mesmos momentos, né, porque eventualmente a gente pode ter um movimento da nossa moeda mais volátil em anos de eleições, mas a gente olha para os emergentes nesses mesmos anos, eles estão com movimentos voláteis, mas o que a gente parece enxergar aqui é que tem uma certa particularidade do Brasil, né, de ver o risco país dando uma oscilação um pouco mais intensa. Então, de novo, né, na virada do segundo para o terceiro trimestre, provavelmente Rússia e Ucrânia vai ter deixado de ser um grande impacto aí, pode retirar um pouco a atratividade para commodities. A mesma coisa, por sua vez, nessa virada desse período, a disputa eleitoral começar a aquecer mais e você tem uma volatilidade maior na moeda, se soma com esse outro vetor de redução de preço de commodities, você cria um ambiente um pouco menos favorável, né, para o nosso real, nesse sentido. Então, acho que são pontos importantes. E no caso do Fed, a gente espera que a partir de maio ele anuncie o início do processo de redução
do seu balanço. Lembrando que o Fed colocou mais de 4 trilhões aí de novos, né, de liquidez aí via compra de ativos ao longo, desde o início da pandemia, né, basicamente dobrou ali o seu balanço, quase 9 trilhões de dólares acumulados, e a partir de maio ele vai começar um processo que vai ser demorado, né, dado o tamanho desse volume, de redução desse balanço, inicialmente não reinvestindo esses títulos que ele comprou, então o balanço vai reduzindo de forma orgânica, e eventualmente à frente ele vai começar a vender, de fato, os títulos que ele tem lá dentro do seu balanço. Lembrando que, né, no mercado de renda fixa, quando você vende um título, né, se você tem uma grande pressão de investidores vendendo um título, o preço unitário desse título cai e tem um movimento inverso de alta de juros, né? Os juros e o preço unitário dos títulos são inversamente relacionados. E aí, por consequência, tem uma força vendedora expressiva, né? Como é de fato um banco central como o Fed operando, você tem uma queda do PU e alta adicional de juros. Esses movimentos, e a gente já viu isso no passado, por exemplo, em 2018, né, comecei em 2019, mas 2017 e 2018, a gente teve uma pressão adicional da nossa moeda. Então, a partir de maio, com o anúncio e início dessa operação de redução do balanço, a gente pode ter pressões que hoje a gente não tem. E isso não só para o real, tá? De novo, não importa só para o mercado de moedas, não importa só os dois, um lado, né? Não importa só o que está acontecendo aqui no Brasil, importa o que está acontecendo também do outro lado dessa taxa de câmbio. O dólar global, a gente tem ainda um view de continuar muito forte, tá? A gente acompanha isso aqui numa cesta contra várias moedas. Como a gente tem uma economia americana muito mais pujante no curto prazo do que a europeia, que está sofrendo com essa discussão do conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente vê um dólar global continuando forte. Se a gente tiver uma fraqueza do lado do real, essa taxa de câmbio final ela acaba sendo um pouco mais desfavorável. Então, pensando assim em prazo, né, como você bem comentou, eventualmente ali mais para maio, junho, na virada do semestre, a gente pode ter uma pressão altista aí do que a gente tem hoje, tá, do que está no preço de tela, né? A gente está falando de um câmbio aí que está abaixo de 4,70 já, né, 4,67. A gente tem uma projeção aqui no banco, né, de 5 dólares para o final do ano, para o final no mês de dezembro, mas antes disso a gente ainda vê picos até um pouco superiores a essa taxa do que a gente está vendo agora de 4,67, né, um ambiente muito mais favorável nesse primeiro trimestre e agora nesse início de segundo trimestre aqui no Brasil. Legal, eu já estou aqui anotando, a partir de maio, junho, a gente vai começar a ter um calorzinho aí no dólar, viu, gente? Tá aqui, ó, quem quiser antecipar a viagem à Disney, o momento é agora, né? Mas como você bem disse, né, sempre aquele grande desafio, né, o dólar é sempre a pergunta casca de banana que eu jogo para os economistas, porque tem muitos fatores, né? Tem várias variantes aí que influenciam. E tem um ponto importante, Arthur, que você coloca, que é essa questão do risco país barra eleições. Deixa eu fazer uma outra provocação. O mercado financeiro, de uma certa forma, já conhece os dois principais candidatos hoje. Vamos tirar a foto de hoje das pesquisas. Quem são os principais candidatos hoje? Que estão na frente é Lula de um lado, Bolsonaro do outro. Você acha que mesmo com esse cenário dos investidores já conhecendo o histórico do Lula, já conhecendo muito mais do Bolsonaro hoje do que conhecia em 2018, ainda a gente vai ter esse ambiente de volatilidade, ainda a gente vai ter esse espaço para que tenha bastante especulação em cima do dólar em decorrência da corrida eleitoral? Boa. Acho que essa é uma boa pergunta, né? A gente tem visto, né, e escutado também de investidores estrangeiros, de uma forma geral, que estão certamente um pouco mais confortáveis com o processo de eleição esse ano, embora a gente saiba que a polarização vai acontecer, né, e vai ser um debate bastante intenso. A gente sabe também que durante o processo, né, você vai ter falas, né, expressões aí colocadas de uma forma um pouco mais agressiva para um tema e outro, e faz parte do processo. E isso pode ser ponto de volatilidade, mas que a gente entende que não será sustentado por muito tempo, tá? Então, em linhas gerais, acho que é um ponto importante. Eleições são sempre difíceis para qualquer país. A gente olha ali a própria eleição americana antes, né, com Biden e com Trump foi bastante agitada, tá? E no final das contas a gente teve um governo muito mais pragmático do que se temia, né? Do próprio governo Biden. Então faz
faz parte do jogo durante toda essa discussão, esse processo, a gente tem uma volatilidade um pouco diferente, né, do que de anos sem eleição. A gente até compara isso com gráficos, independente do ganhador, ou do período do processo eleitoral, a gente vê, a partir de maio, junho, um aumento da volatilidade realizada em alguns ativos que são mais ligados a risco doméstico. Então, o próprio câmbio acaba sendo um deles como um ponto focal. Acho que vai fazer parte do jogo esse processo, tá? E pode ser mais Muito ou bom. menos a depender enfim, de como será essa discussão. Agora, antecipar isso a gente não consegue aqui, até porque está todo mundo mais ou menos meio quieto, né? Não está ainda aquecido nessa essa discussão eleitoral. Então a gente está focando em outros temas que são mais importantes para a gente aqui. Hoje, pelo que eu acompanho, que a gente também atende vários clientes institucionais, a turma hoje está mais preocupada com os pacotes de bondades, o pacote de combustível, que pode atingir inflação e o fiscal, também tem essa movimentação aí de reajuste de servidor, e acho que você botou no calendário exatamente quando a turma vai começar a ver as eleições. Por quê? Porque também vai coincidir com o fato de Brasília já começar a ser esvaziada. A turma aqui em Brasília, o Congresso, já a partir de junho, acabou. A turma vai ficar nas bases fazendo campanha para reeleição ou tentar ser eleito. Então, eu acho que casa bastante aí com o que você falou, e também vai ser a partir de junho ali, início de junho, que as convenções vão ser feitas e todo o quadro de candidatos vão estar mais definido. Um quadro que hoje está ainda bastante bagunçado, a gente vai falar um pouco na parte política. Mas você viu que com o seu payroll a gente deu a volta, a gente falou de inflação nos Estados Unidos, a gente falou de Fed, Então, a de gente falou tudo. de inflação aqui dentro, a gente falou até de política aqui também, na questão do câmbio. Isso foi só o primeiro bullet. Vamos para o segundo. Bora. Segundo bullet, qual é o seu segundo destaque dessa última semana? Bom, acho que o segundo destaque ele continua sendo. Na verdade, ele está um pouco junto com esse aqui, tá? Então, até acaba encurtando um pouco a discussão, que é a divulgação do volume de consumo lá nos Estados Unidos. Tá? No Brasil, a gente teve alguns indicadores, a gente fala no próximo, mas a gente teve a divulgação de um dado que é chamado de PCE lá nos Estados Unidos, que é o volume de consumo das famílias americanas, tá? Foi divulgado na quinta-feira. A gente viu ainda aí um resultado, né, que sugere que o crescimento, né, supondo que março não tenha nenhum crescimento desse consumo e só essa taxa de fevereiro que foi divulgada de 0,6%, né, que é o que foi divulgado nessa quinta-feira, seja mantida, a gente vai ter um crescimento de consumo da economia americana como um todo no primeiro trimestre próximo de 0,9%, o que, de novo, sustenta a nossa percepção que a economia americana ainda está guiando o crescimento. Além disso, nesse mesmo dado, veio o deflator desse consumo, né? O índice de preços que traz a valor real desse consumo da economia americana, que é chamado de deflator do PCI, que é o principal indicador de inflação que o Fed acompanha. E aí ele continua bastante pressionado, ele avançou 0,4 na margem, esse é um indicador que usualmente fica entre 0,20 ali, ele tem uma performance mensal bem mais baixa, então, né, dobrando aí nesse último mês. E em 12 meses, a gente tem uma taxa bastante expressiva, né? A gente está falando aí de uma taxa de 6,4%, né, no agregado. Então, a preocupação com inflação, ela acaba juntando, né? Eu até acabei fazendo um atalho, né, com a discussão no nosso último bullet, mas acho que ele é o que mais chama a minha atenção. Economia, com o mercado de trabalho, né, do payroll na sexta-feira sendo divulgado, sugerindo um ambiente bastante favorável. Na quinta-feira, um dado de consumo das famílias americanas bastante expressiva, acompanhada de uma inflação bastante pressionada e, por consequência, de novo, a gente volta para o mesmo tema que a gente já discutiu há pouco, né, de toda essa mudança de juros, mudança de ambiente, taxa de câmbio, e como o Brasil, nesse curto prazo, está tendo aí uma janela bem favorável, né, para fluxo, para mercado de capitais, né, para ambiente de risco, e que a gente ainda continua vendo isso, sobretudo aqui ao longo desse mês de abril que acabou de começar hoje. Muito bom. Estamos aqui com Arthur Mota, economista do BTG Pactual. Arthur, vamos então para o terceiro bullet, seu terceiro destaque da economia e do mercado financeiro desta última semana. Boa, acho que para começar, para falar do terceiro, né, e falando um pouquinho de Brasil, acho que vale chamar a atenção aqui do nosso CAGED, né, que é o indicador, também é como se fosse o nosso payroll, né, tentando fazer uma referência, né, que é a geração de emprego no mercado formal aqui no Brasil, tá? A gente teve uma geração de 328 mil vagas no mês de fevereiro,
número bastante expressivo também, acima da expectativa, né, de 220 mil vagas, então mais de 100 mil vagas sendo criadas, e bastante disseminada, tá? A gente tem sido sistematicamente surpreendido por esse resultado do mercado de trabalho brasileiro, sobretudo que outras variáveis aí da economia estão mostrando até resultados um pouco contrários, né, da atividade perdendo um pouco de tração nesse início de ano. A gente teve até uma surpresa, né, da produção industrial hoje de forma positiva, mas no overall a gente ainda está vendo um primeiro trimestre um pouco fraco, os indicadores de confiança sugerindo aí o mês de março, né, perdendo um pouco de tração. E aí, em linhas gerais, isso não tem sido mostrado pelo mercado de trabalho. Isso desde o ano passado também tem ficado claro, tá? O mercado de trabalho está bastante aquecido, tá? O número de saldo aqui, se a gente for pensar no ano, é de 478 mil vagas, de novo, bastante disseminado, obviamente, até por ser o maior setor, o setor de serviços tem absorvido mais. Quando a gente olha outras pesquisas, né, de emprego, e o que o próprio IBGE solta, né, a PNAD, ela mostra, né, que segmento de informalidade tem voltado a ganhar peso, em linha com o processo de reabertura mais consolidada, né? Todo mundo aí está vendo nas ruas, as ruas mais cheias, uma volta, digamos assim, ao que era, né, uma tentativa do normal anterior à pandemia. O setor de serviço é o que mais responde e é o que, obviamente, também é o que mais gera emprego, seja ele formal ou informal. Então, acho que para consolidar essa mensagem, de novo, mais um indicador no mercado de trabalho surpreendendo positivamente, criando, digamos assim, dando um viés um pouco autista para a performance, né, da economia brasileira para esse ano. Então, se a gente tem vários vetores que atrapalham, né, que, enfim, a inflação mais alta, os juros mais elevados aí no curto prazo, pelo menos algumas outros alentes estão aparecendo, como é o próprio mercado de trabalho brasileiro aí desde o final do ano passado, aí, com algumas surpresas positivas. E essa leitura dessa semana, né, que foi divulgado na terça-feira, também surpreendeu positivamente. Legal. Vamos então entrar na segunda parte, que é a parte da política, os destaques dessa última semana, que foi uma semana que definiu bastante aí as peças no tabuleiro eleitoral. A gente teve o Dória, o governador de São Paulo, ele chegou na quinta-feira, ele fez um circo ali, ele fez um teatro. Começou assim, gente, 7 horas da manhã, saiu a informação de que o Dória não ia ser mais candidato. E aí ficou aquele zum, 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 aquele disse-me-disse, aquele corre-corre, ninguém desmentiu até 4 horas da tarde. Quando chegou 4 horas da tarde, o Dória fez um evento que foi mais um balanço do que da gestão dele à frente do governo de São Paulo nesses últimos 3 anos, e na sequência disse que vai ser o candidato, sim, do PSDB, candidato presidencial. Dentro dessa dinâmica, na sequência, ele disse que realmente tinha feito ali um blefe para que esse movimento de dizer que não ia mais e fazer com que as pessoas, não, fica, por favor, Dória, fique, era um movimento também para fortalecê-lo dentro do partido, para dar unidade dentro do partido em torno da candidatura dele. O fato é que, por mais que ele tenha feito isso, por mais que o presidente do PSDB, o ex-ministro Bruno Araújo, até tenha soltado uma nota dizendo, o nosso candidato, vamos respeitar as prévias do ano passado, o nosso candidato é o Dória, o partido ainda continua rachado, o partido ainda continua com Eduardo Leite podendo, inclusive, aparecer nas inserções de rádio e TV. Olha a confusão, gente. A gente vai ter o Dória, que ganhou as prévias, que foi oficializado, e vai ter o Leite, que está tentando abrir um espaço dentro do PSDB, também aparecendo, podendo aparecer aí na campanha, naquelas inserções de rádio e TV do PSDB. Imagina a cabeça do eleitor no meio disso tudo. Então, assim, no frigir dos ovos, essa questão do PSDB, a gente vê como o day after disso muito ruim, porque o Dória não conseguiu unificar o partido vai continuar rachado, e mesmo que amanhã o Dória permaneça ou o Leite permaneça, as sequelas já estão postas. Então, isso, de certa forma, coloca muitas dúvidas sobre essa candidatura da terceira via, que está tentando achar um caminho. Existe esse caminho, tá, gente? Nosso entendimento é que no centro fica ali em torno de 20% a 25% dos eleitores, são eleitores que, na sua grande maioria, não estão ali no WhatsApp, não estão nas redes sociais, brigando, militando por nenhum candidato, são eleitores pendulares, que numa campanha está com a centro-esquerda, na outra campanha está com a centro-direita, já migrou também para a extrema-direita do Bolsonaro, mas são eleitores que são silenciosos, são eleitores que só começam a ser captados o pensamento dele na reta final,
Por isso que eu acho que pesquisa hoje não está pegando, não agregando muito no que diz respeito a essa questão da turma de centro. A turma dos extremos já está definida e esse quadro a gente vai ver até o final. E dentro dessa dinâmica da terceira via, a gente viu uma outra peça desse puzzle, uma outra peça desse quebra-cabeça, que foi o ex-ministro, o Sérgio Moro, desistindo da disputa presidencial. Ele vinha no ano passado até bem nas pesquisas, para quem nunca tinha disputado uma campanha presidencial. Ele, ali em novembro, dezembro, chegou a marcar entre 8% a 10% nas pesquisas, só que de lá para cá, gente, ele não conseguiu agregar, ele não conseguiu unificar também o partido em torno da campanha dele, e quando um candidato não consegue trazer o partido, é porque o próprio partido não está vendo perspectiva de poder naquele candidato, porque ninguém vai abrir mão de um cavalo vencedor, de um candidato vencedor que está na disputa. No caso do Moro, não foi o que aconteceu. A leitura foi que ele não ia muito longe, então, no meio do caminho, já abandonaram, e aí o que culminou também na saída dele do Podemos e indo para um outro partido que chama União Brasil e desistindo por completo aí da campanha presidencial, porque nesse novo partido a turma falou, aqui ele não é candidato a presidente. Mas esse movimento que ele fez, a peça-chave desse movimento é que quem ganha com a desistência do Moro, na nossa análise, é o Bolsonaro. E por que o Bolsonaro? Porque estavam ali com o Moro, nesse em torno de 8% a 10%, aquela turma que é antipetista, aquela turma que é muito ligada à questão da Lava Jato, lava-jatista, e que também está no centro, e que também tem um histórico de bastante embate aí com o PT. Então, assim, a tendência, a gente não deve ver isso já na próxima pesquisa, mas a tendência é que esses eleitores que já haviam sinalizado que estariam com o Moro devem migrar pouco a pouco aí para o Bolsonaro, a depender se vem ou não uma candidatura da terceira via, o que hoje está bastante truncado. Nosso cenário base ainda é essa polarização entre o Bolsonaro e o Lula, mas como eu disse para vocês, vamos esperar, porque, como a gente bem colocou ali com o Arthur, a campanha ainda não começou, a campanha de fato começa a ganhar as ruas a partir de junho, e até lá a gente vai ver muita coisa acontecendo, vão ter várias questões econômicas que vão ter influência no desenrolar dessas eleições daqui para frente. Esses foram os principais destaques. Só para concluir, falta ainda a Simone Tebet, que é da terceira via, e o Ciro Gomes, que é da terceira via. A gente não vê grandes potenciais nesses dois candidatos. Há uma tendência que ali na frente também, daqui a um mês ou dois, a Simone Tebet seja mais uma a deixar a terceira via, e isso aos poucos vai abrindo espaço para um candidato único disputar, porque até então tinha 4, 5 nesse centro, e isso acaba que acontecer aquela autofagia, um candidato puxando o voto do outro e nenhum deles avançando. Vamos esperar, isso deve acontecer nos próximo mês, vamos colocar assim, que Simone Tebet também deve ser mais uma a retirar aí desse tabuleiro eleitoral. Paralelo a isso, a gente viu aquele prazo de desincompatibilização se encerrar. Que é isso? Que palavrão é esse? É o seguinte, os ministros e os governadores que vão disputar a próxima eleição para um outro cargo, eles precisam sair da cadeira para poder disputar. Então, a gente viu vários governadores, entre eles o Dória, deixando o cargo nessa última semana. A gente viu 11 ministros da Esplanada também deixando o ministério, e aí a gente vai ver agora esses ex-ministros tentando ser ponta de lança para o Bolsonaro em alguns redutos eleitorais. Entre eles, São Paulo. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Vai ter o Tarcísio, ministro da Infraestrutura, que tem potencial, tá, gente? Ele está começando a pontuar nas pesquisas, vamos acompanhá-lo, porque ele pode sim embaralhar essa disputa em São Paulo, que hoje tem o Haddad na frente, o Haddad do PT na frente, tem o Rodrigo Garcia, que assumiu no lugar do João Dória. O Rodrigo Garcia agora vai ficar com a máquina na mão, ou seja, ele vai ter muito potencial também, e essa disputa em São Paulo vai ser bastante animada, mais uma vez, disputa onde é o maior colégio eleitoral, onde os candidatos à presidência também vão tentar buscar ali um pouco desses eleitores que vão flutuar em torno dos postulantes para os governos locais. E, paralelo a isso, para a gente também concluir com o nosso terceiro bullet,
havia um zoom muito grande, uma expectativa grande em torno de medidas na área econômica, estava quicando nos últimos dias a possibilidade daquele aumento do IPI de 25% para 35%. A gente já vinha sinalizando que isso ainda não entrou no pipeline do governo, mas a redução do IOF entrou, foi decretada a redução do IOF na sexta-feira, e isso faz parte de um pacote de bondades, um pacote de medidas que o governo vai tentar implementar até maio, junho, que ali é o prazo que o Arthur chamou a atenção. Ó, fiquem atentos aí, porque a partir de agora pode começar a ter estresse no dólar em razão do risco país, porque é ali, de fato, maio e junho, que começam a disputa pela presidência da República. Então, o Bolsonaro vem fazendo pacote, e esse pacote vem sendo anunciado pouco a pouco, e isso deve terminar, os anúncios devem terminar também por meio de maio e junho. E a última medida anunciada foi do IOF. Vamos esperar, porque ainda tem muito mais coisas para vir com relação ao IPI, como eu disse para vocês, ainda não está no pipeline, está pronto, mas ainda não está no pipeline para ser anunciado nesses próximos dias. Bem, esses são os principais destaques da política da última semana. Volto para você, Arthur, para você chamar a atenção para a turma que está nos acompanhando, do que eles têm que olhar para esses próximos dias, do ponto de vista aí da economia e mercado financeiro, para não ser pegos de surpresa. Boa, acho que você deu um panorama bem completo mesmo. Acho que em linhas gerais para essa semana que entra, né? A gente tem alguns indicadores lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, especialmente IPCA, que chamam a nossa atenção, tá? O IPCA ele vai ser divulgado na sexta, então vou falar mais por último mesmo. No começo da semana, a gente tem a divulgação do indicador, né, que a gente chama de PMI, né, que são indicadores de alta frequência que tentam mensurar a atividade econômica. No Brasil, a gente tem esse indicador também, mas especialmente lá nos Estados Unidos, na Europa e na China, são bem acompanhados, né? São resultados do mês de março já, então acabou de virar o mês, a gente já tem mais ou menos um pulso ali da frequência de atividade econômica, e a gente tem a divulgação no início da semana, segunda e terça, na China e nos Estados Unidos. Então são dois indicadores de atividade de alta frequência que são bem importantes. No caso chinês, continua mostrando uma desaceleração para o mês de março, né, na margem, que a gente chama, por conta de um efeito de Covid, né, eles voltaram a ter Covid lá, ondas bem expressivas e necessidade de atuação, né, via lockdown, né, redução da mobilidade urbana, então a economia ficando mais fraca nesse final de mês. É bom a gente ver esse indicador para saber o quão mais fraco, né? O mercado já obviamente antecipa isso, tenta precificar, a gente já teve alguns outros indicadores indo nessa direção. É bom saber fazer o ajuste fino de quão mais fraco ou mais forte, ou eventualmente não tão fraco, vai ser essa leitura. Além disso, a mesma coisa vale para os Estados Unidos, só que ele ainda assim está num patamar bem mais otimista, né, um crescimento ainda bem mais robusto, como a gente já colocou. É mais um número que deveria vir nesse sentido, principalmente para o setor de serviços. Depois, logo em sequência, na quarta-feira, a gente tem a divulgação da ata da última reunião do Fed. Né? O Fed ele faz a reunião, 3 semanas depois ele divulga essa ata, e lá vai ter mais detalhes da discussão de política monetária, desse processo de alta de juros que a gente falou bastante aqui, né? Quais são os principais drivers e, mais do que isso, detalhes ali do início do processo do ajuste do seu balanço, que, de novo, eu disse que é um ponto importante aí para a gente, e para o mercado de uma forma geral, a partir de maio, tá? Então, ali a gente vai começar a ter mais dicas, né? Simulações eventuais de cenário, ou enfim, como é que está a cabeça dos membros ali do Fed, né? Do FOMC que fazem, que decidem a política monetária. Então, é uma divulgação importante. E, por fim, na sexta-feira, divulgação do IPCA fechado aqui no Brasil, né? A gente teve a divulgação do IPCA 15, uma surpresa altista, né? Ali, 0,95, né? Boa parte do mercado, a gente aqui também, nós somos surpreendidos, né? Com mais número salgado, né? De novo, uma sequência de surpresas tem motivado revisão para cima do cenário de inflação. Número importante, fecha o mês bem acima, né? Esse número deve vir acima de 1%, né? Até a média no mercado que está 1,35. E abril, novamente, deve ser mais um mês com pressão, né, inflacionária, com PCA mensal bastante elevado. Tá? Nessa divulgação, a expectativa é que ele fique próximo de 11%. Abril, ele continue a subir um pouquinho nesse resultado em 12 meses e, eventualmente, a partir de maio, comece a desacelerar em relação a essa longa trajetória, né, de altas que a gente viu já há algum tempo. Então, de novo, uma semana aí relativamente cheia, né, de segunda a sexta, com coisas importantes, né, para principalmente
decisão aí, ou pelo menos expectativa do que vai ser os juros daqui para frente, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né? E aí moeda e mercado acionário acabam também reagindo bastante a esses resultados. Excelente panorama. Eu acho que a turma já consegue, então, acompanhar a semana do que deve impactar. Do ponto de vista da política, o Congresso vai retomar as atividades, porque na última semana praticamente não houve nada aqui em Brasília com relação ao Congresso, porque era aquele período de fim de prazo de troca-troca de partido, fim de prazo para desincompatibilização. Então, meio que ficaram em suspensas as atividades aqui no Congresso. A gente teve alguns episódios, como o episódio do deputado Daniel, que não quis botar a tornezeleira e depois botou, nem quis mencionar porque isso não impactou o mercado financeiro. O mercado financeiro não estava olhando para essas questões. Mas para essa próxima que entra, com o retorno das atividades no Congresso, vamos ficar de olho nas pautas bombas, porque a turma aqui tem algumas propostas que estão sendo discutidas, entre elas, que eu coloco no radar de vocês, é a tal da PEC do quinquênio. É uma PEC que retoma alguns benefícios do setor judiciário, só que já há movimentos para que esses benefícios também sejam estendidos para as demais categorias. E aí, Arthur, meio que entra naquele debate que a gente também viu na semana passada, de várias categorias pedirem reajuste salariais, que já estão congelados, salários dos servidores estão congelados nesses últimos 3 anos, mas o que pode acontecer? Por meio desses benefícios, desses penduricalhos que podem surgir na PEC, acaba que também se transforma em rendimento para os servidores, isso acaba no final do dia, no final do mês, entrando ali como também um reajuste para os servidores. Então, vamos acompanhar, porque há apetite, essa PEC está dentro do Senado, há apetite para avançar essa proposta e a gente tem que ver como que isso deve avançar. Outra proposta que está no radar é uma proposta de subsídio que o governo federal vai dar para os municípios e que isso, de certa forma, ajuda no pagamento das passagens para as pessoas com mais de 65 anos. Isso também vai ter um impacto fiscal, um impacto fiscal estimado entre 3 a 5 bilhões, mas toda vez que a gente fala em impacto fiscal, a turma aí do BTG, onde o Arthur está e os demais casos, fala, opa, deixa eu fazer o cálculo aqui até onde vai a extensão desse impacto fiscal. Então, essas são 2 propostas, basicamente, que já estão no radar, mas, como eu disse para vocês, a gente tem que ficar de olho, porque em ano eleitoral, a turma do Congresso sempre é bastante criativa do ponto de vista de achar brechas e caminhos para implementar mais benefícios e em detrimento aí das questões que envolvem o fiscal. Bem, esses foram os destaques da economia, esses foram os destaques do mercado financeiro e da política. Antes de encerrar, Arthur, mais uma vez, agradecer demais o seu tempo, agradecer demais aí, dividir com a gente seu skill, seus conhecimentos e abrindo para você para as considerações finais. Boa, não. Acho que as minhas considerações finais são só agradecer mesmo a oportunidade, aí vamos bater esse papo sempre. E mais do que tudo, desejar aí boa semana a todos aí, né, a partir de amanhã. É isso aí, gente. A gente fica por aqui também, desejando a todos um bom domingo, uma ótima semana e bons negócios.